paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. E a palavra de Deus nos diz: alegremos e regozijemos nesse dia. Porque hoje é o dia que fez o Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. Que essa palavra, ela vá e ela produz resultado para quem e para qual está sendo mandado. Querido, que vamos falar agora, que vamos pregar a respeito da palavra de Deus, é de suma importância para a minha vida e para a tua vida e para os nossos elevos espirituais. Então, querido, eu gostaria muito de pedir a tua atenção, que você entrasse neste canal chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes no YouTube. Entra nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, compartilha esse vídeo, compartilha essa live, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Amém, querido? Então, eu estou com a palavra nas minhas mãos, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos, eu tenho uma palavra para o meu e para o seu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nele. Então, Salmo de número 115. Salmos de número 115. Salmos 115, verso 17. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 115, verso 17. Para mim e para você meditar nesta palavra. Para nós meditarmos nesta palavra, Salmo de número 115, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Vou repetir para você entender a palavra. Salmo de número 115, no verso 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura, ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Querido, todos nós nascemos, crescemos e morremos. Muitos nascem, não têm o privilégio de crescer, outros já dentro do ventre da mãe já morrem, mas todos nós temos a ciência do que era a vida e o que era a morte. E eu e você, muitas das vezes, nós nos perguntamos: onde é que estão os mortos? Onde estão os entes queridos que morreram? Talvez você perdeu o pai, a mãe, como eu perdi meu pai e minha mãe. Talvez você perdeu um filho ou um ente querido que seja da família, ou um parente próximo, um amigo. Todos nós temos essa pergunta para fazer, às vezes até para nós mesmos. Nós nos perguntamos: onde estão os mortos? Aquelas pessoas tão boazinhas,
aquelas pessoas más, aquelas pessoas ruins, que permeou a terra, só fez maldade. Aonde estão essas pessoas? A Bíblia diz que todas essas pessoas que eu citei, elas dormem, elas estão dormindo. Mas quando irá despertar? Querido, isso no juízo final, todos os mortos irão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Todos nós nos perguntamos: por que fulano tão bom? Por que fulano era uma pessoa tão boa? Partiu, morreu. Querido, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, do capítulo 22, do capítulo 20, no verso 13, que vai haver um tribunal. Vai haver um trono branco, onde irão aparecer grandes e pequenos, ricos, pobres, tribunos, todos irão comparecer diante desse trono branco, onde serão julgados pelas suas obras. E a Bíblia nos diz que vai se abrir os livros, que são 7 livros. São 7 livros que irão abrir. Se você procurar nos meus vídeos, você vai ver quais são os livros que serão abertos. O último livro é o livro da vida. Mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 115, versículo 17, Salmo 115, 17, os que descem a cova, a sepultura, esses não podem louvar a Deus. E aonde que estão verdadeiramente essas pessoas? Será que você já se perguntou sobre isso? Quantas vezes no nosso silêncio nós indagamos os porquês da vida? O porquê que fulano tão bom morreu? E outras pessoas que só praticam o mal, só vivem para o mal, ainda está fazendo peso na terra. Será que nós nos perguntamos isso? E eu quero entrar dentro desse texto, com contexto, para a gente entendermos que enquanto estivermos aqui na terra, enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de amar mais, de se dedicar mais, de ser um bom filho, um filho exemplar, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, porque ainda temos a oportunidade, porque estamos vivos. E a Bíblia diz, no Salmo de número 6, eu quero ler dentro da palavra de Deus, Salmos de número 6, Salmos, o salmista no Salmo 6, 5, ele diz assim para mim e para você, Salmo 6, verso 5, ele diz para mim e para você desse jeito, Salmos de número 6, verso 5, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista aqui está falando a respeito de louvar enquanto tem a oportunidade. Enquanto estamos vivos, Salmo de número 6, 5 diz que porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Na morte, meu querido, não há mais lembranças. As pessoas que partiram antes da gente, esses não têm lembrança da família, esses não têm lembrança dos amigos, esses não têm lembrança das empresas, do dinheiro, das riquezas que tiveram aqui na terra. Porque
a Bíblia diz que eles dormem, estão adormecidos, e eles não têm lembrança nenhuma das coisas aqui da terra. Então cabe a eu e você, enquanto estamos vivos, com esta oportunidade que o Senhor Jesus nos dá todos os dias, porque o salmista diz assim, ó: deitei e acordei, porque o Senhor que me sustentou. Eu vejo isso como oportunidade de abrirmos os olhos e contemplar a beleza da santidade do Senhor na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Quando o salmista diz no Salmo de número 6, 5, diz que porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem louvará? No sepulcro quem o louvará? Querido, a vida nos proporciona muitos momentos felizes, muitos momentos até entediados, que nós achamos que nunca irá passar, mas é em cima desses momentos que nós temos que aproveitar enquanto estamos vivos, aproveitar as oportunidades que nos é dada, como exemplo agora que estamos apregoando esta palavra, porque no Salmo 17:15, vamos voltar lá no Salmo 17:15, Salmos de número 17:15, o que ele diz assim, ó, Salmo 17:15, quanto a mim, contemplarei a tua face da justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado. Querido, os porquês da vida, os porquês que nós nos apresentamos todos os dias, perguntando o porquê que aconteceu isso, o porquê que aconteceu aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão, nada foge do controle de Deus. Tudo está escrito, tudo está contabilizado no tempo de Deus, o que há de acontecer, o que vai acontecer. Basta eu e você estarmos atentos à voz de Deus, estar atento naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida, porque enquanto estamos vivos, temos a oportunidade. Porque a Bíblia diz que do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Por que tanta ambição, tanto orgulho, tanta prepotência? Sabemos que somos pó da terra. Em Gênesis capítulo 3, verso 19, lá no livro do Gênesis capítulo 3, verso 19, 3 Gênesis 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas fosse formado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Eu vejo tanto orgulho, tanta prepotência, tantas coisas que diante dos olhos do Senhor não se agradam. Pessoas que em vida não têm a oportunidade de receber sequer uma rosa, sequer uma flor, mas depois que morre, recebe coroas e mais coroas de flores. Depois que morrem, tem o seu nome lembrado em praças, em escola, em ruas, porque enquanto esteve em vida, nem sequer foi lembrado, nem sequer alguém orou por ele, mas partiu que seja, começa
os nomes a ser vinculados nas rádios, nas TVs, nas internet, nome de praça, nome de rua. Porque, querido, aquele que desce a cova, que desce a sepultura, esse não pode louvar, esse não pode ver os abraços que deixou de dar, ou os abraços que recebeu. Esse não pode ver, porque tudo aqui foi passageiro. Porque enquanto esteve na terra, teve arrogância. Enquanto esteve na terra, não honrou aquilo que era para ser honrado. Não honrou pai, não honrou mãe. Porque a Bíblia diz que na sepultura não há louvores. Na sepultura não tem como agradar a Deus. Então, no livro de Daniel, no capítulo 12, Daniel, capítulo 12, verso 2, vamos lá. Daniel 12, 2, que diz assim. Daniel, capítulo 12, verso 2. Vamos falar tudo dentro da palavra de Deus para você entender. Daniel 12, 2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos que dormem no pó da terra, uns vai ressuscitar para a glória de Deus e outro para a vergonha e desprezo eterno. Então, os mortos não têm sabedoria da onde estão, não têm ciência da onde estão. No Salmos, em Gênesis capítulo 3, Eclesiastes 9, vamos lá, Eclesiastes capítulo 9, verso 10, Eclesiastes 9, 10. Olha o que vai dizer a palavra para mim e para você. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. Então os mortos não podem mais voltar a esta terra. Ah, que fulano apareceu com a voz de ciclano. Ah, que fulano morreu, mas apareceu. Vigia, crente. Ore mais, porque isso é obra do diabo. Isso é o diabo confundindo a sua mente, confundindo aquilo que Deus quer te dar em visão, que muitas das vezes o diabo quer chegar para atrapalhar os teus sonhos, o teu sono, fazendo com que ouça a voz de fulano que já morreu, de cicrano que não está mais com a gente, não está mais nesse plano espiritual que é a terra aqui. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, não há ciência, não há indústria e nem sabedoria alguma. Não existe sabedoria para os que já desceram, para os que já morreram, não existe sabedoria, porque nós viemos do pó e do pó vamos retornar. E o Espírito, pastor, o Espírito vai para quem o criou, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo. O corpo vai para o cemitério, vai para o pó da terra, o corpo físico. E o Espírito
vai para quem o criou. Em João capítulo 5, verso 28, vamos lá, João 5, 28, diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João 5, 28. Evangelho de João 5, 28. Diz assim a palavra para mim e para você, para nós meditarmos. Ele deu poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilhais disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meu Deus, eu fico imaginando essas pessoas que tiveram a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de conduzir uma nação para uma terra deleite. Eu fico imaginando as pessoas que têm a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, e muitas das vezes, querido, por arrogância, por prepotência, por descaso, descarta os menos favorecidos. Eu fico imaginando como vive a mente dessas pessoas. Porque depois que partir, meu irmão, não adianta falar que foi bom, não adianta falar que fez, que aconteceu. Porque como nós lemos aqui, todos nós vamos partir um dia, todos nós vamos dar conta da nossa vida, todos nós vamos dar conta do que fizemos aqui. E quando eu leio essa passagem, eu fico maravilhado sabendo que todo momento o Senhor nos dá uma oportunidade nova de ser um bom filho, de ser um bom pai, de ser um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, de ter algo que as pessoas olham e digam: olha, fulano, enquanto permeou a terra, fez o bem. E essas pessoas que passou a vida inteira somente praticando mal. Sim, meu irmão, todos nós vamos comparecer diante de um tribunal, diante de um juízo, onde serão julgados todos, preto, branco, rico, pobre. Ninguém vai fugir, ninguém tem como escapar, porque todos serão julgados. Então cabe eu e cabe a você entender que a vida é apenas vivida como estamos do lado de Deus, que a vida é para ser vivida quando estamos sedentos da palavra e de um amor recíproco que se chama Jesus Cristo. Porque todos nós vamos morrer, sim, vamos morrer, e não sabemos o dia e nem a hora. Então, como diz o Salmo 115, 17, para o lugar para onde vais, não existe sabedoria, não existe ciência, não existe o que eu tenho de oportunidade aqui, não vai existir. Salmo 117, para a gente encerrar, Salmo 117, aleluia, louvado seja o Eterno. Salmo 117, 115, Salmo 115, que diz assim, ó: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem
ao silêncio. E a gente fica se perguntando, aonde é que estão os mortos? Será que estão conscientes? E a gente fica se perguntando, será que os mortos estão nos vendo? Será que alguém que foi nosso ente querido, como pai, mãe, como irmão, como parente próximo, vizinho, amigos, será que estão conscientes? Não, meu irmão. Ainda não estão conscientes. A Bíblia diz que eles dormem ao pó da terra. Mas, pastor, e quando levamos para o cemitério? Levamos ali somente o corpo da pessoa que em breve vai se tornar pó. Porque a Bíblia diz que do pó viemos e do pó retornaremos. Louvado seja o Eterno. Então, meu irmão, aproveite as oportunidades agora. As oportunidades não é amanhã, não. As oportunidades que eu e você temos se chama hoje, se chama agora, para ser o melhor, fazer melhor, amar mais, ter mais responsabilidade com as coisas lá do alto, com as coisas de cima, porque todos nós, um dia prestaremos conta, um dia terá uma prestação de conta de tudo que fizemos, porque a própria palavra de Deus diz que há um memorial no céu. Ali está escrito as obras que fazemos e até a que deixamos de fazer, porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, este comete pecado. E a palavra de Deus para mim e para você: onde estão os mortos? Pastor, mas eu falei com a minha mãe que morreu há tantos anos. Não foi sua mãe. Pastor, mas eu tenho visão do meu pai falando comigo. Não é o seu pai. Ore mais, busque mais, porque a Bíblia diz: os que descem à sepultura, esse não tem mais como retornar a este mundo. Esses que descem à sepultura, esses não tem como louvar, esse não tem como agradecer, esse não tem como dizer que eu te amo, esse não tem como dizer que o meu livro, o meu CD, o meu DVD foi o melhor que fazemos. Esse não tem como, porque tudo na nossa vida há uma prestação de conta, seja ela por bem, seja ela por mal. Pastor, e aquelas pessoas ruins? Também está reservado para o dia do juízo final, o que Deus vai fazer com elas. Pastor, e os católicos? A mesma coisa. E os espíritos? A mesma coisa. E os crentes? A mesma coisa. Tudo terão que comparecer diante de um tribunal para prestar conta do que fez e do que não fez. Para me encerrar, Eclesiastes capítulo 9. Eu estou encerrando agora. Eclesiastes capítulo 9, que diz assim, Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10 eu encerro. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, e essas oportunidades que o Senhor nos dá se chama misericórdia, que é a causa de eu e você não sermos consumidos. Então diz assim: tudo quanto te vier à mão, olha para cá, para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, para onde eu vou, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma.
Você entendeu? Então aproveita o momento, aproveita a hora, aproveita a vez, que é agora. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando, querido, mas eu quero deixar o canal se chama Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu parei o meu trabalho para fazer esse vídeo para você, para te alertar, porque muitas das vezes você fica se perguntando: onde estão os mortos? Para onde vão os mortos? Os mortos simplesmente dormem, uns para o descanso eterno e outros para a vergonha e desprezo eterno. Meu Deus, vamos orar? Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, está lá no YouTube. Compartilhe, deixe seu like, seu joinha, deixa Deus te usar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, chamado Jesus Cristo, no qual, meu Pai, eu me encurvo diante de Ti, Pai, com os pensamentos voltados ao trono da Tua glória, Senhor, porque ainda tenho oportunidade de dizer o quanto é bom, Senhor, o quanto a Tua misericórdia dura para sempre, o quanto, Pai, estamos felizes da Tua presença, meu Deus, porque a Tua palavra que nos ensinou hoje, os que descem a sepultura, esses não podem louvar a Deus. E eu te louvo, Senhor, nesse dia de hoje em oração. Eu te louvo com esta palavra, eu te louvo com a minha vida, Senhor, porque eu sei que Tu és a coisa mais importante da face da terra, Senhor, abaixo da minha família, Senhor. Pai, abaixo de Ti, Pai, somente a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, Senhor, que está a seu dispor, para que o Senhor use na Tua obra, porque enquanto estamos vivos, Pai, temos a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de ter o melhor de Ti. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, guardando a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Toma a minha vida mais uma vez nas Tuas mãos. Muito obrigado por essas palavras. Continue nos usando, Senhor, para ser um verdadeiro atalaia da Tua obra. Pai, toma minha esposa nas Tuas mãos, que acabou de chegar. Graças a Te dou, Senhor, porque ela saiu, voltou, porque o Senhor te trouxe. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades, pelos livramentos, pelos demônios dos acidentes, não ter alcançado a Tua filha. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos, que estão no Rio de Janeiro, meus netos, meus irmãos, meus parentes de perto e de longe. Pai, muito obrigado pelas oportunidades, inclusive essa, Senhor, que falo contigo. Fica conosco, porque assim nós oramos e já Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, queridos? O canal está passando aí, o canal é Atalaia de Cristo, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra nesse canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha, deixa Deus te usar, amém? Faça assim, eu quero te abençoar a tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Que todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe, querido, por bondade e misericórdia. Eu sou o pastor Roberto. O canal está passando aí, Atalaia de Cristo Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vai lá no YouTube, se inscreve nesse canal, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.